Bom, nesta questão, nós vamos encontrar a distância entre as retas R e S. Para iniciar, vamos fazer um estudo aqui bem completo. Nós vamos esboçar as retas para a gente ter uma noção geométrica da questão. Então, olha só, aqui na primeira equação da reta R, vamos isolar a variável y. Aí nós vamos ter y é igual a x menos x mais 2. Menos x mais 2. Passei o x para o segundo membro. E aqui na reta S, o y é igual a 3 menos x. Aqui na reta R, escrevam 2 menos x, certo? Olha, para encontrar para a gente fazer o esboço do gráfico, basta você ter 2 pontos. Então, aqui na primeira reta, observem o seguinte: para x igual a 0, você tem y igual a 2. E você com isso vai ter o par ordenado 0, 2. Certo? Outra opção é x igual a 1. Quando x for igual a 1, o y será menos 1 mais 2, vai ficar 1. Y é igual a 1. Y é igual a 1, certo? Vamos diminuir um pouquinho o zoom aqui para ficar melhor para vocês verem ter uma visão mais ampla, tá bem? Agora, a mesma coisa aqui com a reta S. Aqui, se você considerar x igual a 0, para x igual a 0, o y vai ser 3. Outra opção é a gente considerar x igual a 1. Poderiam ser outros valores para x? Poderia. Peguei esse porque geralmente retornam números pequenos, menores. Para x igual a 1, você vai ter 3 menos 1, vai dar 2. Y é 2. E agora nós vamos fazer um esboço. Então vejam só. Com a reta R, nós temos os pontos A1, 0 para x, 2 para y, B1, que é 1 para x, 1 para y. Então, aqui, ó, 0 para x, 2 para y, e esse aqui, 1. Então, com esses dois pontos, nós vamos traçar a reta R. Então, ó, reta R é essa. Agora, com a reta S, os pares ordenados que nós encontramos foram A2, 0 para x, 3 para y, que é esse ponto, e B2 é 1 para x e 2 para y, 1 para x e 2 para y, que é esse ponto. Então, aqui nós temos uma nova reta, que é a reta S. Então, essa aqui é a S e esta é a R. Elas não se encontram, elas são retas paralelas, né, pela figura. Podemos investigar um pouco mais dessas retas e de fato concluir que elas não vão se interceptar. Vamos fazer isso, aproveitar a questão? Como que você faz isso? Investigando os vetores diretores. Então, olha só, vamos fazer isso de uma forma bem simples, quer ver? Reta R, vamos fazer aqui uma investigação. Não é necessário para a questão, tá? Nós estamos só aproveitando a questão para trabalhar um pouco mais da teoria que a gente está estudando. Então, a reta R tem a equação, nós já conseguimos isolar, né? Vamos já colocar aqui o valor obtido lá, a função que a gente encontrou quando a gente isolou o y. Então, ó, y é igual a 2 menos x. Eu já comentei com vocês que quando a gente tem a equação cartesiana, você facilmente consegue encontrar as equações paramétricas atribuindo o parâmetro para a variável que você
está utilizando para deixar y com função de x. Então, esse x assume todos os números reais e você pode escrever x é igual a t. E se x é t, o y será 2 menos t. E com isso você consegue identificar as coordenadas de um vetor diretor, que é 1 e menos 1. 1 para x, menos 1 para y. 1 para a abscissa, menos 1 para a ordenada. Já a reta S, y é igual a 3 menos x. Então, vamos atribuir o parâmetro t para a coordenada x, e aí para incógnita x, e a incógnita y será 3 menos t. E com isso, V2 coincide, olha só, coincide com V1. Não precisaria nem coincidir, poderia ser múltiplo um do outro. Se forem múltiplos um do outro, já é suficiente para provar que eles são paralelos. Então, eu vou até justificar aqui que eles são múltiplos um do outro. A constante de multiplicidade aqui é o número 1, certo? Então, a nossa conclusão com essa análise que nós estamos fazendo é o seguinte, ó. Como V1 e V2 são múltiplos, nesse caso em particular, são até iguais. Nesse caso, são iguais. Iguais também a gente pode dizer que são múltiplos, a constante de multiplicidade é 1. Eu estou dizendo que são múltiplos para quando for um caso mais geral, vocês já se ligarem que basta serem múltiplos, não precisa ser exatamente o mesmo vetor, tá? Então, já que eles são múltiplos, concluímos que V1 é paralelo a V2, né? E com isso, a reta R é paralela à reta S. Certo? Ok. Por que isso é importante? Porque se as retas se interceptarem, qual que vai ser a distância entre elas? A distância entre as retas, vamos definir, distância entre as retas é a menor distância que você consegue, você fixa um ponto na reta R, por exemplo, vamos pegar o ponto 0,2, tá aqui, certo? 0,2. Qual que é a menor distância desse ponto da reta R para a reta S? Então, eu preciso fazer isso ortogonalmente e esse segmento aqui vai ser a distância entre as retas. Então, aqui eu vou precisar encontrar um ponto que eu vou chamar de C, que vai ser o ponto que, esse aqui é o ponto A1, que a distância entre A1 e C é a distância entre as retas R e S. Se as retas se interceptassem, vamos fazer aqui um esboço aqui ao lado. Se as retas se interceptassem, o que acontece? Existe um ponto aqui, ó, que vai ter a menor distância entre as retas, que vai ser 0, tá? Nesse caso destas retas serem paralelas, qualquer ponto que você escolher para fazer essa análise, ó, a distância sempre vai ser a mesma, tá? E é essa distância que nós queremos, essa medida desse segmento. Bom, como que a gente vai fazer isso, hein? Vamos pensar agora um pouco, tá? Então, olha só, vou fazer um outro esboço aqui pra gente pensar, tá? Então, vocês estão vendo que eu vou fazer uma solução aqui através de uma construção. Existe uma fórmula que nós deduzimos lá no livro que vai fornecer essa distância. Depois a gente aplica essa fórmula como uma segunda opção. Vou ensinar para vocês a fazerem
encontrar a solução através de uma construção. Então, aqui nós temos a reta R, esse ponto aqui é o ponto de coordenada 0,2. 0,2, certo? Nós queremos encontrar um ponto aqui na reta S, que eu estou chamando de ponto C, para que você possa escrever o seguinte, ó, a distância de R a S, S, que é esta reta, é igual à distância de A1 a C, sendo que A1 é esse ponto aqui, certo? Bom, como é que eu encontro esse C? É o seguinte, esse ponto C, ele vai ser obtido da seguinte maneira. Se você construir uma reta que passa por C, esse ponto C é o ponto de interseção da reta que é perpendicular a R. Ó, precisa acontecer isso aqui, ó. Tem que passar por aqui uma reta perpendicular, porque você tem que garantir que esse ângulo aqui seja reto, seja de 90 graus. Essa reta aqui, que é perpendicular, ela tem um vetor diretor, né? O vetor diretor dela, vou colocar aqui por cima dela mesmo, ó. O vetor diretor dela vai ser ortogonal com o vetor diretor da reta R, certo? Mas quem é o vetor diretor da reta R? É o V1, tá? Então eu vou precisar de um vetor diretor para a reta RST. Vamos chamar de que essa reta S? Vamos chamar de reta P. Ó, reta P de perpendicular, certo? Eu preciso de um vetor que dê a sua direção e essa reta P passa por A. Então, olha só, nossa tarefa aqui inicial vai ser, vamos escrever isso para que fique bem registrado aí e o nosso raciocínio flua direitinho. Então, o que nós queremos? Nós precisamos obter a equação da reta P, essa reta P que passa pelo ponto A1, e é perpendicular à reta R ou à reta S, e é perpendicular à reta R. Tudo bem, então olha só. Para isso, eu preciso do vetor, o ponto eu já tenho. Então, seja V3 igual a AB, o vetor que vai ser paralelo à reta P. E a gente sabe que V3, como você quer que as retas P e R sejam perpendiculares, V3 tem que ser ortogonal com V1. Quem é esse V1? Explica aqui. Onde V1 é o vetor de coordenadas 1, 1, que é o vetor que dá a direção da reta R. Então, você deixou tudo aqui explicado, tudo bem? Então, olha só o que você vai ter que fazer. Então, o nosso próximo passo aqui é encontrar V1. Você precisa encontrar V1. Obter V3, tá? Como você vai fazer isso? Com a informação V3 é ortogonal a V1. Isso aqui acontece quando o produto escalar de V3 com V1 dá zero.
O V3 você está chamando de AB. Então, você tem que encontrar o A e o B. O V1 é o vetor de coordenada, é 1 e menos 1. Então, a gente faz cálculo aqui errado. 1 e menos 1 é igual a 0. Note, isso aqui é bem fácil de você encontrar. Esse produto escalar não é a multiplicação das coordenadas, a soma da multiplicação das coordenadas? Então, se você apenas inverter esses números, onde é 1, você escreve menos 1. Então, bota menos 1 no A. E onde é B, você coloca 1. Só que se você mantém os sinais iguais, estão aqui, o cálculo não dá 0. Você tem que trocar os sinais de algum dos números. Vamos fazer o cálculo aqui para você ver como é exatamente isso que vai acontecer. Ó. A vezes 1, então isso aqui implica que, vamos continuar aqui mesmo, A vezes 1 dá A, B vezes menos 1 dá menos B. Então aqui você pode isolar um em função do outro, então A é igual a B. Então quer dizer que V3 é um vetor do tipo, ele não era AB, aqui não era AB, mas está dizendo ali que A é igual a B. Então, quer dizer que vai ficar BB ou AA. Então, olha só como são nossas coordenadas. É do tipo BB, ou seja, vamos atribuir ou seja, tem infinitas possibilidades. E realmente tem, porque qualquer múltiplo um do outro serve para dar a direção da reta. Então, faça B igual a 1. Não pode ser 0, porque o vetor nulo não serve para dar a direção, tá? Como nós já tínhamos falado anteriormente. Então, faça B igual a 1. Se você fizer B igual a 1, olha só quem é V3. V3 é o vetor 1, 1. E 1, 1, pessoal, é exatamente aquilo que a gente tinha falado aqui, ó. Basta trocar a posição dos números e trocar um dos sinais. Então, se você trocasse um dos sinais, ou ficava tudo negativo ou tudo positivo, que é o que aconteceu aqui, ó. Se a gente escolher o B igual a menos 1, vai ficar menos 1, menos 1. Qualquer um serve, porque nós queremos só alguém para dar a direção. Então, este vetor aqui é o vetor que vai dar a direção da reta P, que é quem nós vamos utilizar para encontrar esse ponto C aqui de interseção com a reta S, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, com o vetor V3 e com o ponto A1, encontrar a equação da reta S. Então, vamos continuar. Então, olha só. Agora, encontrar a equação. Equação de P. Então, para encontrar a equação de P, você vai utilizar o ponto A1, que tem as coordenadas 0, 2, e o vetor V3, que tem as coordenadas 1, 1. Esse V3 dá a direção de P, e esse aqui é o ponto particular. Tudo bem? Olha, como nós vamos, depois desse passo, encontrar o C, que é a interseção, é mais interessante que você encontre a equação cartesiana, tá? Então, nós vamos aqui optar pela equação cartesiana. A equação cartesiana, ela pode ser obtida a partir das equações paramétricas. Basta você isolar o t em uma das incógnitas e substituir na outra. Se não quiser passar pelas equações paramétricas, você pode usar aquele dispositivo que nos ajuda a chegar na equação, que é através do determinante, onde você vai colocar coordenadas do vetor incógnitas igual coordenadas do vetor ponto. E nós temos determinante de ordem 2. Então, aqui só para ficar claro, pra gente explicar um pouco mais, né? Porque se o colega pegar o nosso exercício para ler, ele vai saber direitinho o que a gente fez. Então, quando você estiver escrevendo, pensa nisso. Se alguém que vai pegar seu material vai conseguir entender o que você está escrevendo. Olha só, onde V3 tem as coordenadas AB, então nosso A é 1, B é 1.
e A1 vai ter as coordenadas x0, y0, ou seja, x0 e y0 são as coordenadas do ponto, tá? Então, vamos substituir tudo aqui. Então, vai ficar 1, xy vai garantir as incógnitas da equação. É igual 1, e agora ponto, que é o 0,2. Resolvendo aqui essa equação com determinante no primeiro membro e no segundo membro, nós vamos ter 1 vezes y, menos 1 vezes x, menos x. É igual 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. Então, nós temos aqui esta equação que vai definir a reta P. Então, logo, P é a reta definida pela equação y menos x igual a 2. Olha que interessante, nós já encontramos a equação da reta P. Agora, nós queremos encontrar este ponto C, que é a interseção de P com S. Então, o próximo passo é encontrar a interseção de P das retas. Você pode escrever com suas palavras, tá? O importante é que faça sentido para você. Procure escrever o que você está fazendo, porque assim o seu cérebro vai ali articulando com você, articulando para você encontrar os passos, para você ir ao encontro da solução, com os passos certos. Então, as retas R e S. Você não se perde, você foca mais a atenção quando você está escrevendo, tá? Então, olha só, como que você vai fazer isso? Vamos escrever como que nós vamos fazer isso? Ponto. Para isso, não sei se vocês estão acompanhando, se vocês já sabem o que eu estou pensando, eu quero fazer a interseção, vai ser feita resolvendo o sistema linear formado pelas duas equações. Para isso, vamos resolver o sistema linear formado pelas equações. Sistema linear formado pelas equações. Equações de quem? Equações das respectivas retas. Certo? Muito bem. Então, vamos lá, ó. As retas são P e S, né? P é y menos x igual a 2. E S, vamos olhar lá atrás, S é x mais y igual a 3. Como eu comecei aqui com y, vou começar com y a S também, tá? Y mais x é igual a 3. Olha, como é um sistema que tem duas incógnitas e duas equações, você pode solucionar somando as equações, multiplicando por termos apropriados, ou seja, adição e substituição, né? Então, eu vou somar as equações, com isso eu já cancelo o x. Então, você vai ter 2y é igual a 2 mais 3, 5. Ou seja, y é igual a 5 sobre 2. Com y igual a 5 sobre 2, você vai encontrar a outra incógnita. Então, dessa segunda equação, ó, y mais x é igual a 3. Vamos isolar o x. Então, x é igual a 3 menos y. Então, x é igual a 3 menos 5 sobre 2. Tirando o mínimo múltiplo comum, que é 2. 2 vezes 3, 6. Então, ficou 6 menos 5. Então, x é igual a 1 sobre 2. Olha só, encontramos o ponto desejado, né? Então, logo,
O ponto C tem coordenadas x, 1 sobre 2, e y, 5 sobre 2. Então, é o ponto de interseção entre as retas, certo? Era o ponto que a gente tinha a intenção de encontrar nessa sequência de passos que nós estamos fazendo aqui. Vamos voltar um pouquinho para dar uma olhada. Olha só, agora você tem esse ponto C e você tem esse ponto aqui, que é o ponto A1. Então, aqui é o ponto A1, aqui é o ponto C, né, que já está escrito aqui, ó. Então, você vai encontrar agora a distância entre esses dois pontos. Então, vamos fazer essa conclusão. Bom, então, para a gente concluir, a distância, o que nós queremos nesse pontinho aqui é encontrar, finalizar, né? Encontrar a distância entre as retas. Distância entre R e S. R e S. Então, nós vimos lá atrás, na nossa linha de raciocínio, que a distância entre R e S será a distância entre A1 e C. Vamos deixa eu só fazer mais uma observação aqui, vou voltar mais uma vez. Se a gente tivesse escolhido aqui anteriormente o ponto A2 ou qualquer outro ponto fixo aqui na reta R, o ponto na reta S vai ser modificado, porque o ponto da reta S depende da escolha do ponto na reta R, porque essa distância aqui tem que dar um segmento, esse segmento tem que formar um ângulo reto, tá? Então, este ponto C que nós encontramos, ele foi encontrado para que o segmento A1C faça um ângulo reto com as retas R e S. Se você tivesse escolhido um outro ponto, você teria obtido aqui outras coordenadas para C, ok? Bom, esclarecido esses pontos, essas questões, vamos lá, ó. Eu vou só informar mais uma vez aqui quem são esses pontos, onde A1 é o ponto, vamos lá, nós já usamos A1 lá em cima, é o ponto de coordenadas 0, 2, e o ponto C, que nós acabamos de encontrar, que tem coordenadas 1 sobre 2, 5 sobre 2. Lembra da formulazinha da distância? Quem lembra? Vou colocar aqui, ó, de forma geral, tá? Então, se A1 tiver coordenadas x1, vou colocar no lugar certo já, né? Já serve para a gente substituir por cima. Se A1 tem coordenadas x1, y1 e o A2 tem coordenadas x2, y2, então a distância, A2 não, gente, é C. E C é quem nós já estamos usando aqui, tá? C tem coordenadas x2 e y2, então a distância de A1 a C é a raiz quadrada da soma, da subtração das coordenadas ao quadrado. Então, vai ser, vamos fazer ponto final menos ponto inicial, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, certo? Se você não quiser ficar assim, mas mais uma fórmula para lembrar, o que você faz? Basta você observar que você quer encontrar esse segmento, o comprimento desse segmento aqui, né? De A1 para C. O que você pode fazer? Encontrar o vetor, encontrar as coordenadas do vetor A1C, que é ponto final menos ponto inicial, e encontrar a norma desse vetor. Depois encontrar a norma do vetor A1C, que vai dar exatamente esse cálculo que está aqui, ó. Vai ficar igualzinho esse cálculo, tá? Então, vocês notem que as teorias aí, elas se entrelaçam, dá a mão uma para a outra.
Então, vamos apenas substituir, já que nós temos todas as coordenadas, né? Então, distância de A1 a C é igual. X2 são as coordenadas do C. Então, x2 é 1 sobre 2. 1 sobre 2. x1 é 0 ao quadrado, mais y2 é 5 sobre 2. y1 é 2 ao quadrado, dentro da raiz. Então, distância de A1 a C é igual. Aqui vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, que vai ficar 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Vamos resolver no rascunho esse parêntese. Então, vai ficar, vou tirar o mínimo, que é 2. 2 dividido por 2, 1, vezes 5, 5. 2 dividido por 1, 2, vezes 2, 4. Então, você vai ter 1 sobre 2 novamente, igual ao outro. Que elevado ao quadrado vai ficar 1 sobre 4. 1 sobre 4. Então, vamos somar isso aqui, né? Já que tem o mesmo denominador, quer dizer que você pode somar os numeradores apenas e conservar os denominadores. Então, conserva o 4 e aqui vai ficar 2. Eu não vou simplificar, porque eu estou com a intenção de retirar a raiz do número 4, já que tem raiz exata, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 sobre raiz de 4. O raiz de 4 é 2, então vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Como é uma distância, você pode colocar aqui unidade de comprimento. E aqui a gente conclui o exercício, certo? Que é a distância entre as retas.